Todas as informações desse vídeo pertencem à Fundação SCP. Se após assistir o vídeo você começar a ver carros pretos e pessoas te perseguindo, reporte isso nos comentários imediatamente. Oi, Assumi, desbravadores da escuridão. Meu nome é Gray e, bom, meu gato tá aqui do meu lado. Meu Deus do céu. A Fundação SCP é um projeto de escrita coletiva que cria histórias sobre fenômenos sobrenaturais e anomalias, que originalmente surgiu na SCP Wiki. A organização, em teoria, é responsável por segurar, conter e proteger a humanidade de tais fenômenos anormais que recebem o nome ou título de Objetos SCP. E fazendo um adendo aqui, a Fundação não dá esse título somente a criaturas. Existem muitos SCPs que são fenômenos, como a proposta do 001, quando o dia nascer. E como eu tava aqui no meu quarto sem fazer absolutamente nada, somente escrevendo os roteiros dos próximos vídeos, eu decidi que eu ia trazer um pouco de nostalgia pra esse canal aqui. Então eu decidi trazer um vídeo com 3 dos meus SCPs favoritos por terem aquela sensação tão atraente da dúvida e do mistério. E bem, eu realmente espero que vocês gostem, e se este vídeo ir bem, eu poderei trazer mais vídeos relembrando os bons tempos da Fundação. Então, sem mais demora... Número do objeto: 343. Classe da anomalia: seguro, conhecido como Deus. Este objeto SCP Classe Safe foi descoberto na República Tcheca em Praga, e diferente de muitos outros objetos da Fundação, o 343 se deixou ser capturado. Na questão aparência, ele se parece com um senhor de idade avançada sem uma etnia definida, e devido a seus enormes poderes de distorção da realidade, sua contenção é impossível. Porém, o mesmo permanece diariamente em uma sala de 6 metros por 6 metros. E é permitido que os funcionários interajam com o 343. E os membros da fundação geralmente o visitam para conversar sobre literalmente quaisquer assuntos. E depois destas tais conversas com a anomalia, as pessoas se sentem muito bem consigo mesmas. Porém, logo e obviamente, são obrigadas a fazerem um relatório sobre a conversa. Agora, sobre o seu apelido, SCP-343 se autodenomina como o Deus Criador de toda a existência. Porém, é altamente improvável que ele de fato seja o Deus abraâmico. Pois, pensem comigo, se ele é Deus, por que o Conselho O5 não usa, por exemplo, para destruir o 682 ou, por exemplo, o 096? Ou simplesmente apagar todos os deuses antigos, como o Rei Escarlate, por exemplo? E bom, meus caros desbravadores, a resposta é muito simples. Ele não é Deus, e sim um demiurgo. E muito bem, o que seria um demiurgo? Estes seres seriam os organizadores do caos do princípio de toda a existência, não sendo bons ou maus. É como se fossem um artesão divino, que molda as coisas que teriam sido criadas pelo Ser Supremo. Mas, gente, isso aqui é uma mera especulação minha, e também de basicamente muitas outras pessoas que gostam da Fundação. E é altamente improvável que um dia tenhamos conhecimento da resposta para esta pergunta. Então deixem nos seus comentários o que vocês acham que o 343 é. Se ele for um demiurgo, comente aí. Se ele for Deus, comente também. A sua resposta é extremamente significativa para mim.
Número do objeto 999. Classe da anomalia seguro, conhecido como o monstro das cócegas. O SCP-999 é uma massa gelatinosa similar a um slime ou doce de leite. Ele é um dos poucos SCPs que tem a total liberdade de andar por toda a fundação se assim desejar. Porém, se quiser, ele também pode ficar em seu curral, onde ele deve permanecer durante a noite, que basicamente é a sua jaula. A dieta do monstrinho das cócegas é unicamente baseada em doces. E assim como toda criança normal, ele deve estar dormindo sempre às 9 horas da noite. E bem, todos os funcionários da fundação têm a permissão de visitá-lo durante o dia. Ao menos, é claro que tenham alguma ocupação. Porque, né, gente? Eles têm que trabalhar. Até funcionário SCP é CLT, aparentemente. De acordo com os registros, o SCP-999 é extremamente animado, ficando extremamente feliz ao ver alguém. E quando isso acontece, ele imediatamente se enrola em torno da pessoa e imediatamente começa a fazer cócegas. Até é claro que o indivíduo peça para que ele pare, embora nem sempre funcione. E bem, as pessoas que tocam no monstrinho das cócegas automaticamente sentem felicidade e bons pensamentos. E até mesmo testes com pessoas com depressão profunda foram realizados, e após o contato com o 999, as cobaias foram totalmente curadas após os abraços do monstrinho das cócegas. E bem, certa vez, um experimento com o SCP-682 foi realizado quando o 999 foi solto na jaula da contenção do réptil. E bem, o que aconteceu foi bastante intrigante, pois em questão de segundos o SCP-682 tentou esmagar o 999. Porém, o monstrinho das cócegas saiu ileso e logo abraçou o réptil difícil de matar. E como um bom emo do Twitter, o 682 somente disse "nojento". Porém, mesmo assim, em seu rosto havia um sorriso macabro. E mal sabia a fundação que durante esse teste, eles involuntariamente realizaram uma reunião familiar, pois ambos SCPs muito provavelmente são irmãos, com um pai em comum, um tirano cósmico conhecido como o Rei Escarlate. Exatamente. A prole do diabo é a coisinha mais fofa do mundo. E se tudo der certo, no final das contas, será esse monstrinho laranja que derrotará o grande Rei Escarlate. Não com armas ou poder, mas sim com abraços. E o meu gato tá aqui de novo, cara, meu Deus. Número do objeto 169. Classe da anomalia Keter, conhecido como o Leviatã. Um gigantesco artrópode que está próximo ao Atlântico Sul e que mede de 2.000 a 8.000 metros de comprimento. Antes de sua descoberta, tudo o que se acreditava é que essa anomalia não passava de um simples mito. Até que, após uma missão de reconhecimento da Força-Tarefa Gama-6 sobre um terremoto que moveu um arquipélago inteiro por 3 quilômetros, a Fundação SCP descobriu que a movimentação do arquipélago era somente pequenos movimentos do 689. A Fundação SCP ainda não sabe como o objeto se alimenta ou se reproduz. Isso é, se ele faz isso. E é bom para o mundo se ele não fizer, porque se um já é uma ameaça, imagina dois. A Fundação, até os dias de hoje, estuda a anomalia e como é impossível contê-la até o momento,
A vigilância do Leviatã é uma prioridade e, felizmente, a NASA está em cooperação com os membros da Fundação para monitorar o 169. E, inclusive, o arquipélago do 169 atraiu diversas espécies de vida, principalmente de aves raras, o que a longo prazo é bastante triste, pois com somente um movimento desta tal, entre aspas, ilha, literalmente tudo iria por água abaixo. E se, de alguma forma, o Leviatã decidisse se levantar totalmente, seus passos seriam como abalos sísmicos jamais vistos antes, e cada pegada seria equivalente a um Monte Everest inteiro. E por esse motivo, esse SCP jamais deve despertar. Caso ao contrário, a humanidade estaria ameaçada. E, bom, a Terra novamente seria terraformada, talvez até mesmo criando um novo e enorme continente. Pois bem, eu espero que tenham gostado. Não tenho certeza se eu fiz um bom trabalho em tentar reviver os bons tempos da Fundação, mas, se possível, eu peço um like e um comentário sobre o vídeo. E bem, como isso é uma provável série, se esse vídeo for bem, eu trarei mais SCPs icônicos futuramente e, quem sabe, trazer de volta aquele brilho e mistério que a Fundação possuía antigamente. E então, como sempre, nos vemos na próxima noite. Não tentem invadir informações confidenciais e que a luz da lua ilumine o seu caminho. E o meu gato derrubou o microfone.